Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Para darmos continuidade à nossa série Fé em Meio às Provações, hoje nós vamos entender o final dessa série. Uma série emocionante, cheia de revelações e informações para nos ajudar e nos orientar a vivermos nesse mundo tão complicado que a gente vive hoje. O capítulo de hoje é a fé que persevera até o fim. Permanecer firme até o fim e ver o cumprimento da promessa. Vamos começar com uma ilustração? O farol na tempestade. Imagine um farol na beira do mar. Quando o sol brilha, ninguém presta atenção nele. Mas quando a tempestade chega, quando as ondas enormes começam a bater contra as rochas e tudo parece ruir, é ali que o farol mostra a sua verdadeira força. Para que ele veio? Ele não foge, não se move, não desiste, permanece ali, firme, iluminando o caminho de quem está perdido. Assim é a fé para o cristão. A verdadeira luz não aparece nos dias fáceis, mas nas horas que os ataques, os sofrimentos, as pressões psicológicas ou até mesmo físicas, é na tempestade que a fé prova o que realmente é o cristão, quem realmente é cristão. Temos alguns exemplos aqui da nossa história bíblica, né, que nos mostraram como foi para quem prosseguiu, para quem continuou firme, e também temos dois exemplos de quem deu ruim. Primeiro é o Jó, a perseverança que vence o inimigo. Ao ouvir isso, Jó, capítulo 1, versículo 20 e 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa nenhuma. Em nossa vida terrena, em nossa estrada terrena, nós temos o péssimo hábito de culpar algo ou alguma coisa. A velha síndrome de Adão e Eva. Foi a mulher que me destes. Ah, mas foi a serpente. Sempre queremos culpar algo ou alguém. Mas nunca queremos culpar a nós mesmos por nossas escolhas. Ih, gastei o limite todo do cartão. O diabo tá furioso, pastor. Pastor, o diabo foi lá em casa, usou o cartão de crédito. O diabo é você mesmo, meu irmão. É você que não tem limite com a sua compulsão de compra. Então não vem culpar o Satanás. Satanás não tem culpa de nada. Satanás fala assim, meu filho, nem eu teria condições, nem eu pensaria dessa forma. Nem eu teria. Pelo amor de Deus, né, minha gente? Vamos ser cristão maduro. Vamos entender que nossas escolhas, elas é que influenciam a nossa vida direta e indiretamente. São nossas escolhas é que fazem termos sucesso ou insucesso. A escolha de Jó foi não culpar a Deus, mas ele assumir que ele veio nu e vai voltar nu também. É que nem a gente. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E é isso. Até Jesus voltar. Jesus voltar e nos resgatar. Se eu estiver viva ainda em corpo, carne, meu corpo será transformado e eu vou subir em glória. Os anjos maromba, né? Tudo saradão, vão me levar. Assim como vai levar você, se permanecer firme. Aqui o exemplo de Jó é a permanência firme e o não culpar a Deus por aquilo que estava acontecendo com ele. Jó perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo. Mas em momento nenhum você vê Jó falando, poxa Deus, caramba, hein? Poderia ter feito só alguma coisinha, mas tudo, tirar tudo. Ele poderia reclamar com Deus.
Porque você imagina perder seus filhos, ficar com o corpo todo cheio de ferida. Até os amigos dele, até a mulher dele virou para ele e falou assim: caraca, amaldiçoa esse Deus aí que tu serve, porque ele não serve de nada. E Jó, na sua consciência, ele entendeu que tudo, independente do que seja para o bem ou para o mal, é Deus que sabe. Se você hoje passa por lutas e batalhas e problemas na sua vida, na sua jornada, não culpe a Deus. Assuma e prossiga diretamente para o alvo. Mesmo perdendo família, bens e saúde, Jó manteve sua fé. Não negou a Deus, não blasfemou, não desistiu. Sua perseverança fez com que Deus o justificasse, o restaurasse e lhe desse em dobro. Quando os ataques emocionais, espirituais ou físicos vierem, não responda como vítima, mas como adorador. Jó mostra que perder não significa que Deus o abandonou. Significa que a fé está sendo refinada. Quando somos provados, a fé está passando por uma refinaria para se tornar ouro puro. Você já viu uma pepita de ouro? Uma pepita de ouro parece uma pedra. Uma pedra sem forma, sem jeito, sem nada. Mas quando o ouro é lançado no fogo, o que acontece? Ela se torna uma joia. Uma aliança, uma pulseira, um brinco, já estou sem brinco. Um brinco, um cordão. Isso não é ouro, é aço. Mas, para se tornar uma joia, precisa passar pelo fogo, precisa passar pelas provações. E são as provações que nos refinam e que nos mostram qual é a direção e qual o caminho que nós vamos seguir. Nós temos dois caminhos, sempre, duas escolhas. O caminho da salvação e o caminho da condenação. Escolhe quem você quiser alimentar mais. Temos o exemplo também de Daniel, a fé que vence ameaças e perseguições. Daniel 6, 16 ao 23. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional. Assim, o rei deu ordem e Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Levaram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova, e o rei selou. Ao raiar do dia, o rei se levantou. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque fui considerado inocente. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram, não havia nele ferimento algum, pois confiara em seu Deus. A confiança nos leva a visões e a percepções e a vidas extraordinárias. É a confiança em Deus, vamos deixar bem claro, a confiança não é a confiança em nós mesmos, mas em Deus. A confiança em Deus nos faz ver o extraordinário de Deus, nos faz ver o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós. Se eu sentar para conversar aqui com vocês um dia inteiro sobre minhas experiências com Deus, muitas lágrimas vão rolar do meu rosto. Sim, eu me emociono com muita facilidade quando eu falo do Senhor, porque as providências dele são maiores do que eu posso imaginar. Deus cuidou de mim e do meu marido nos mínimos detalhes. Fez milagres incontáveis. Se eu sentar para conversar, a gente vai ficar aqui, varando horas e mais horas, dias e mais dias. Só pelo meu nascimento eu já sou um milagre. Mas isso aí é papo para outra hora. Daniel sofreu ataque político, psicológico e físico. Mesmo assim, não negou a sua fé. O resultado? Livramento,
honra e testemunho público. Deus quer mostrar através da sua vida um testemunho público de que Ele muda situações, Ele cuida de você, Ele transforma a sua vida e a outras pessoas mostrar que Ele é o seu Deus. Então, confiança, mantenha-se firme e confiante. Fé que persevera resiste à pressão do sistema, das pessoas e das ameaças. Deus ainda fecha a boca de leões. Hoje, pessoas, circunstâncias, injustiças, opressões servem para nos mostrar o quanto Deus fala por nós. Por isso, calarmos ao invés de falarmos. Quando nos calamos, Deus age em nosso favor. Quando falamos, estamos dizendo para Deus assim: chega aqui, Deus. Eu não preciso de você, não. Pode deixar que eu mesmo me justifico. Eu sou bom o suficiente. Eu consigo me defender. Eu consigo, eu posso, eu quero. Agora, quando você permite que Deus fale por você, Ele te livra da boca de leões, te livra de opressões, de circunstâncias, injustiças, de pessoas que muitas das vezes vêm para nos desestabilizar. Sim, o Senhor é quem nos livra, mas precisamos perseverar e continuar confiantes nele. Tenho também 2 exemplos de pessoas que não depositaram sua confiança no Senhor, mas em si, em sua própria força. A geração incrédula no deserto. Números 14, versículo 26 ao 30. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará de mim? Como eu vivo, farei a vocês tudo o que pedirem. Neste deserto cairão os cadáveres de todos vocês. Nenhum de vocês entrará na terra que jurei dar, exceto Calebe e Josué. Aqui, Deus já estava exausto. Exausto não de uma forma literal ou de uma forma física, mas o povo, todo momento: eu quero voltar para o Egito. Mas no Egito tinha carne. Mas lá a gente tinha fartura. Mas no Egito? Não, no Egito a gente tinha tudo. No Egito, o povo tinha escravidão, prisão, humilhação, desordem. Só isso. A gente, às vezes, quer tanto uma coisa nova, tanto uma coisa diferente, que a gente não olha o que Deus está fazendo em nossas vidas. O tanto de coisa boa que Ele já nos deu. Focamos apenas no: mas lá atrás eu tinha tal coisa. Mas lá atrás eu tinha isso assim, assim, assado. Será que tinha mesmo? Será que era tão bom assim? Será que quando você estava lá atrás não ficava reclamando: Senhor, eu quero sair desse lugar? Eu imagino o povo lá no Egito. Poxa, Deus, quando que essa escravidão vai acabar? Eu já não aguento mais levar chicotada de soldado egípcio. Eu não aguento mais ficar carregando tijolo pesado para cima e para baixo. Eu não aguento mais. Foram 400 anos de escravidão até que viesse o libertador, que viria para libertar o povo todo. E quando o povo foi liberto, a liberdade, muitas das vezes, nos faz querer voltar para a escravidão ao qual estávamos presos. Funciona nos dias de hoje para o crente. Quando nos batizamos e entregamos nossa vida para Cristo Jesus, fomos chamados para a liberdade. Não uma liberdade que gera libertinagem. Vamos deixar isso bem claro. A liberdade que gera a escolha perfeita. Eu escolho fazer o que é bom, eu escolho fazer o que é certo. Mas eu fico o tempo inteiro: mas quando eu era do mundo,
Eu pegava, saía com um monte de gente. Ah, mas quando eu era do mundo, eu vivia a minha vida do meu jeito, não tinha ninguém que me perturbasse. Por que não vai ter ninguém que te perturba? Porque você está fazendo igualzinho o que eles estão fazendo. Agora, quando você se converte e vê que sair com todo mundo não é uma boa coisa, porque você fica suscetível a doenças, você fica suscetível a uma vida de prisão, porque o pecado é uma prisão. O pecado, ele nos aprisiona. Assim como o passado. Quem vive de passado vive aprisionado numa história que não é mais sua. Nossa história é o à frente, é o lá na frente, é o que Deus está fazendo lá na frente, o que Deus vai fazer lá na frente. Por isso foi dado o presente. O presente é para fazermos novas escolhas para um futuro diferenciado. Aqui não é Deus punindo um povo, mas é Deus fazendo com que um povo incrédulo se torne o povo de Deus, ao qual, com as suas escolhas, façam novas escolhas. Não que vivam daquele passado lá, porque não sinto, porque não sinto, porque não sinto. Pelo amor de Deus, né, minha gente? Vamos parar de reclamar. Murmurar é você dizer para Deus que ele não está fazendo o papel dele como ele deve fazer, que é o papel de Deus. É como se você dissesse assim para Deus: ah, Senhor, eu sou melhor do que você. Eu consigo fazer as coisas do melhor jeito. Será mesmo? Será? A provação do deserto revelou incredulidade, murmuração e medo. A consequência foi dura: morte física e perca da promessa. Deus quer que coloquemos nossa fé e nossa confiança exclusivamente nele. E é isso. E ponto. Quando o crente deixa o medo comandar, quando a voz da dúvida sufoca sua fé, decisões erradas são tomadas. Portas se fecham, ciclos se estendem. A incredulidade ainda mata hoje? Mata sonhos, propósitos e o relacionamento com Deus. Temos o exemplo também de Saul, a morte espiritual e física pela desobediência e insegurança. 1 Samuel 28, versículos 15 ao 19. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Saul respondeu: estou muito angustiado. Deus se afastou de mim. Samuel disse: por que me consulta? Se o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo, porque você não obedeceu ao Senhor. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. E o Senhor entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. A provação mostrou que Saul não confiava em Deus. Ele buscou direção proibida, caiu no medo e na desobediência. O final foi a morte. Quando o medo domina o coração e a fé desaparece, o cristão pode buscar soluções fora da vontade de Deus. Isso gera consequências, perda e destruição. Devemos consultar as Sagradas Escrituras para ter um contato direto com Deus. Antes, no tempo de Saul, existiam os profetas. E os reis se consultavam com os profetas para saber a direção de Deus. Hoje, para saber a direção de Deus, temos as Sagradas Escrituras. E está aqui, na Bíblia Sagrada, ou até mesmo num aplicativo chamado Holy Bible, Bíblia Sagrada, Bíblia NVI, Bíblia João Ferreira de Almeida. Temos vários aplicativos, tanto na Play Store quanto na iOS. Olha eu fazendo a propaganda de celular. Nossas vidas têm que ser direcionada para um propósito, que não é o nosso,
mas do Senhor. Versículos chaves para nosso entendimento. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui é o próprio Jesus que nos dá essa direção. Permanecer firme, perseverar. Perseverar em quê? Na fé em Deus e na fé em Cristo Jesus. Esse é o manual do cristão, a Bíblia Sagrada. Se você não busca conhecimento e entendimento nas Escrituras, vai se converter, crente, porque está precisando. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Quando fizermos a vontade de Deus, vamos receber o que ele nos prometeu. A salvação, a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a boa obra em mim e em você. E essa boa obra será completada no dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus voltar e vier nos resgatar, a boa obra será completa. E assim como Paulo, em 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo aqui já estava próximo à sua morte. E ele exclama: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, confiou em Cristo Jesus. Confiou a fé, guardou a fé. Manteve-se perseverante, pregando o evangelho a toda criatura, assim como Cristo Jesus o tinha destinado. E você? Está combatendo o bom combate? Está guardando a fé? Essa é a pergunta que eu deixo para você responder aqui nos comentários. É muito difícil, mas vale a pena. A fé precisa de consciência. A jornada cristã é uma maratona, não uma corrida curta. Ela é uma corrida longa, ao qual vamos ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. A perseverança confirma a autenticidade da fé. Continue servindo mesmo cansado. E lembre-se de que Deus é fiel para cumprir a boa obra. O prêmio não está no começo, mas sim no final. A fé perseverante é a fé que vence. Guardar a fé é manter o coração firme até o último dia. O que aprendemos até agora foi: a fé que persevera produz a vitória. Jó e Daniel. Fé que se entrega ao medo produz morte. Geração no deserto e Saul. A provação revela quem realmente somos diante de Deus. A tempestade, ela não destrói o cristão. Ela fortalece a sua raiz. Lembramos sempre, Jesus deitado no barco com os apóstolos, Jesus dormindo lá no cantinho dele e a tempestade batendo fortemente no barco. Jesus continuou dormindo, porque ele sabia quem é que tomava conta de tudo e que tinha que cumprir a promessa na vida dele. Mas os apóstolos se desesperaram. E pelo desespero dos apóstolos, eles chamaram a quem? A Cristo Jesus. E Cristo Jesus levantou, acalmou o mar e a tempestade. Assim como na minha vida e na sua vida. A confiança em quem está no nosso barco é que nos torna cristãos perseverantes e que vamos combater o bom combate. Quando ataques psicológicos vierem,
Responda com adoração, como Jó. Quando ameaças ou injustiças surgirem, permaneçam fiéis, como Daniel. Quando o medo tentar dominar, lembre-se da incredulidade que mata o propósito. Quando sentir que Deus está em silêncio, não busque atalhos como Saul. Mantenha-se firme, porque cada provação é uma aula espiritual preparada para você, para algo maior, e está te preparando para o seu propósito. O propósito que tem o seu tamanho, o propósito que tem o seu nome. Está escrito que vai ser entregue diretamente para você. Seu propósito tem o seu tamanho, tem o seu nome. Não se deixe desviar, nem tome atalhos. A fé que persevera é aquela que não desiste na tempestade, mas brilha dentro dela. Essa é a fé que vence. Um resumo de tudo que aprendemos? A verdade central. Fé que resiste ao fogo. Deus prova para purificar, não para destruir. A fé atacada. O escudo da fé protege das estratégias do inimigo. Fé no impossível. Crer mesmo sem ver é confiar no caráter de Deus. Fé que vence o medo. A confiança em Deus expulsa o temor. Fé obediente. A fé genuína gera ações de obediência. Fé nas afrontas. A fidelidade se mantém mesmo sob a perseguição. Fé perseverante. O verdadeiro vencedor é aquele que guarda a fé até o fim. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Pai. Graças te damos por nos mostrar que, mesmo em meio às perseguições, às tribulações, devemos nos manter perseverantes. Perseverantes até o fim para recebermos a coroa da vida que o Senhor nos prometeu. Essa é a tua promessa de vida, meu Pai. O Senhor nos promete que no final de tudo, no final de combatermos o bom combate, vamos vencer esse mundo mal e estarmos contigo, meu Pai. Muito obrigada por ter entregue Cristo Jesus em nosso favor, porque sozinhos nós não teríamos condições de sermos salvos. A lei tem muitos preceitos e muitas obrigações, muitas coisas para serem exercitadas. Mas a graça que foi dada através de Cristo Jesus, é a graça que nos faz pensar em nossos pecados e não cometê-los mais. Animais não podem nos justificar, mas o sangue do Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus, é o que nos justifica, é o que nos transforma, é o que dirige a nossa fé. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa credulidade, que possamos, Senhor, nos manter firmes, firmes até o fim, para recebermos a coroa da vida que está revelada em Cristo Jesus. Pai, eu não sei o que cada um aqui hoje pede em prol da sua vida, cada necessidade que cada um tem aqui hoje, meu Pai. Mas o Senhor conhece. O Senhor é o Deus que sonda mentes e corações. Então, Pai, eu uno a minha fé com a fé do teu servo, com a fé da tua serva, Senhor. E entregamos a ti nossos pedidos, nossos desejos, aquilo que não podemos fazer, mas que as tuas mãos santas e poderosas podem. Pai, vamos permanecer firmes, vamos guardar a fé para no dia devido, quando Jesus voltar, sermos resgatados diretamente pelos seus anjos para estarmos contigo. Quero muito, Pai, estar com o Senhor, poder conversar contigo pessoalmente. Muito obrigada, Pai. Obrigada por esse estudo, por nos mostrar que, em meio às provações, o Senhor é Deus e não devemos murmurar, reclamar, colocar a nossa vontade em xeque, mas sim colocar a tua vontade acima da nossa.
E, Pai, nós permaneçamos firmes e fiéis ao Senhor, porque precisamos de Ti, meu Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.